direito à pensão alimentícia? Como é calculado o valor? Se o pai ou a mãe não está pagando, ainda assim existe direito de visita? E se alguém estiver desempregado, mesmo assim deve pagar? Quando é que pode haver prisão? E os avós, quando é que eles precisam pagar pensão? São muitas dúvidas e hoje eu vou explicar tudo isso. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é sobre pensão alimentícia. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. A pensão alimentícia é o valor pago por um alimentante para ajudar um alimentado em seu sustento. O alimentante é aquele que fornece alimentos e o alimentado é quem recebe os alimentos. Usamos aqui a palavra alimentos, mas é óbvio que não se trata apenas de comida, mas também roupas, educação, saúde, habitação, cultura, lazer. O valor pago tem como objetivo preservar o sustento e o bem-estar da pessoa que necessita, dando condições dignas de existência, ao menos na teoria. E aí vamos logo para a primeira pergunta. Quem tem direito a receber pensão alimentícia? Muita gente pensa que apenas os filhos menores de idade possuem esse direito, mas não. Os parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos que necessitam para viver. Ou seja, é possível que um filho peça verba alimentar para os pais, ou os pais peçam pensão para os filhos, ou os ex-cônjuges e companheiros peçam para os seus antigos parceiros, ou mesmo que um irmão peça para o outro. E aí você percebe que é uma obrigação familiar. A família aqui vai muito além da relação entre pais e filhos. Quem tem direito de receber pensão são os filhos menores de 18 anos, os filhos maiores de até 24 anos que comprovem que ainda precisam da verba, o que é mais comum quando estão fazendo algum curso, o ex-cônjuge ou ex-companheiro de forma temporária, enquanto a pessoa realmente precisar, as grávidas, chamamos aqui de alimentos gravídicos, ou mesmo outros parentes próximos, desde que a necessidade seja comprovada. Nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre a situação dos filhos que recebem pensão. Vamos logo ao que interessa. Qual é o valor a ser pago? A lei determina o valor da pensão alimentícia? A resposta é que o valor vai ser fixado de acordo com a possibilidade do pai ou da mãe e também a necessidade da criança ou adolescente. Existe por aí uma lenda urbana que diz que o valor da pensão vai ser sempre de 30% do salário da pessoa que deve pagar, mas não é bem assim. Na realidade, o juiz vai fazer uma análise caso a caso e vai definir o valor que considera mais justo para a situação analisada, tendo em vista a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado. Sempre é observado isso, a possibilidade de quem vai pagar e a necessidade de quem vai receber. Próxima pergunta. Precisa sempre ter uma decisão de um juiz? Ou é possível estipular a pensão sem ter que ir até a justiça? A resposta é que pode ser feito um acordo extrajudicial, ou seja, sem que o juiz decida pelas partes. Mas, por precaução, o que eu te aconselho é que você não faça um acordo verbal. Não faça acordo no fio do bigode. Senão, caso a pessoa não pague, você não vai conseguir executar na justiça. Faça a coisa do jeito certo. É possível fazer um acordo extrajudicial, mas para que esse acordo possa depois ser cobrado na justiça, caso a pessoa não faça o pagamento, é preciso que ao fazer o acordo, 4 requisitos sejam cumpridos. O acordo precisa ter sido assinado por 2 testemunhas, assinado pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública ou por um mediador ou conciliador credenciado pelo tribunal.
O acordo também precisa ser assinado pelos advogados de ambas as partes. E, por fim, ele deve ser homologado por um juiz de direito. Ou seja, o juiz não precisa decidir, mas ele deve homologar, o que quer dizer que ele deve dar o ok para esse acordo. Nesses casos, o acordo vai se tornar um título executivo e pode ser cobrado em caso de descumprimento. Próxima pergunta. Se o pai ou a mãe não paga a pensão, mesmo assim existe direito de visitar o filho? A resposta é que sim, porque a criança tem o direito de conviver com o genitor. O direito de visita é da criança e afastá-la do convívio pode trazer ainda mais danos psicológicos a ela. Pensão e visitas são coisas diferentes e o não pagamento não impede a visitação. Próxima pergunta. A pensão é interrompida no dia que o adolescente completa 18 anos? Existe uma interrupção automática devido à maioridade? A resposta é que não. É necessário o ajuizamento de uma ação para que a pensão seja interrompida. O juiz vai analisar as necessidades do filho e se ainda é necessária a pensão para que este possa completar os estudos. Próxima pergunta. Quando é que os avós pagam a pensão? Os avós podem ter que pagar pensão aos netos quando for comprovado por documentos que o pai ou a mãe não tem condições de pagar os alimentos. O pai ou a mãe precisa ser processado primeiro e apenas se esgotadas todas as tentativas de pagamento é que o valor da pensão pode ser cobrado dos avós, paternos ou maternos. Mesmo assim, é necessário comprovar que os avós possuem condições financeiras para pagar os alimentos, sem prejuízo do seu próprio sustento. Próxima pergunta. O desemprego é justificativa para não pagar pensão alimentícia? Se o pai ou a mãe estiver desempregado, ele pode usar isso como justificativa para deixar de pagar a pensão? A resposta é que não! Mesmo se os pais estiverem desempregados, eles devem continuar pagando a pensão que foi estipulada. Mas, nesse caso aqui de desemprego, é possível rever judicialmente o valor fixado. O juiz pode determinar que seja pago um valor menor devido às possibilidades atuais do pai ou da mãe. Próxima pergunta. Como funciona a prisão por não pagamento da pensão? Próxima pergunta. Como funciona a prisão por não pagamento da pensão? A justiça pode determinar a prisão de quem não arca com a sua responsabilidade de pagar a pensão. É comum as pessoas acharem que é necessário o atraso de 3 meses para poder haver prisão. Mas não! Desde o primeiro mês de atraso, já é possível que a prisão seja decretada. Não é preciso esperar 3 meses. Caso haja uma prisão, ela pode ser decretada pelo período de até 3 meses em regime fechado e pode ser renovada futuramente se houver outros casos de inadimplência. Caso haja o pagamento do valor devido ou as partes cheguem em um acordo para o pagamento, o réu vai ser colocado em liberdade. Contudo, caso o prazo de prisão termine sem que tenha ocorrido o pagamento, o réu também será posto em liberdade. Mas o processo de execução continua correndo e aí o devedor corre o risco de ter o seu dinheiro e os seus bens penhorados. A prisão não isenta o devedor. O fato de ter sido preso não significa que o valor devido não precisa mais ser pago. A dívida permanece. Próxima pergunta. E no caso de guarda compartilhada, precisa pagar pensão? Muitos pais acreditam que se tiverem guarda compartilhada, vão conseguir se livrar da obrigação de pagar a pensão, mas não é bem assim.
O que precisa ser analisado é sempre o melhor interesse da criança. Mesmo na guarda compartilhada, pode ser que, na prática, um dos genitores tenha mais gastos com a criança. Por exemplo, é esse genitor que compra as roupas, ou os remédios, ou que paga a escola. Pode também ser que exista uma desproporcionalidade no rendimento dos dois genitores, ou seja, um dos pais ganha muito melhor do que o outro, causando uma situação de desequilíbrio. O juiz vai precisar analisar as possibilidades financeiras de cada parte, sempre levando em consideração o melhor interesse da criança. Por fim, se você tem alguma questão envolvendo pensão alimentícia, se você está com algum problema e se você não pode pagar advogado, o que você precisa fazer é buscar a Defensoria Pública do seu estado. Procure a Defensoria Pública, porque ali eles vão saber te orientar e te ajudar a resolver o seu problema. Se você chegou até aqui, conta pra mim. Tem alguma coisa desse vídeo que você ainda não sabia? Ou você já sabia de todas essas informações? Escreve nos comentários. Deixo aqui também o convite para assistir a mais vídeos aqui do canal. Todos os vídeos eu faço assim, com linguagem simples, para você entender tudo o que está sendo falado. Quando você entende o direito, você se sente mais seguro diante das questões da vida. É mais fácil saber quais providências tomar quando você tem um problema jurídico com outra pessoa. E mesmo sem ter nenhum problema, ainda assim, é interessante saber o direito para se sentir um cidadão mais esclarecido e mais consciente sobre as questões importantes da sociedade. A minha sugestão é que você volte aqui no canal e assista a alguns vídeos por dia. Se você fizer maratona CynthiaFlix todo dia, não precisam ser muitos vídeos, mas todo dia você vai ver que muita coisa vai começar a fazer sentido para você. O direito abre a cabeça e expande o horizonte. Então volte aqui e estude. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e assistir. Até!